Louvado seja o Senhor. Hoje eu quero continuar a nossa série, Nossa série do mês de fevereiro, que é sobre paternidade de Deus. Pegue aí a sua caneta, seu caderno, anote, para que nós possamos conversar mais nos grupos pequenos. E hoje eu quero continuar a caminhar com vocês e nós vamos ver hoje sobre as características do Filho de Deus. Características de quem é filho de Deus. Nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 3, dos versos 1 a 3. Já abra aí, deixa aberto. Mas antes de a gente ler o texto, eu quero te fazer algumas perguntas. Umas perguntas simples, mas que ao mesmo tempo são sérias. Você tem vivido como filho ou como órfão? Porque não basta saber que você é filho de Deus, porque você leu, porque nós temos falado aqui há 2 domingos já. Mas o que eu tenho dito é muito melhor você experimentar a paternidade de Deus do que somente saber que você é filho de Deus. E então, para a gente saber como que nós estamos vivendo, eu quero te fazer também algumas perguntas. A primeira é essa verdade já entrou no seu coração, a ponto de mudar a forma como você se enxerga? A verdade de que Deus é o seu Pai já entrou no seu coração com a mudança como você se enxerga? Como você se relaciona com Deus? Como você se posiciona diante do mundo? Como você se posiciona hoje, que nós estamos aí a carnaval? Como você tem se posicionado, sabendo quem você é? E eu quero mostrar à luz da palavra qual é uma das principais características de quem vive como filho de Deus. E a pergunta importante: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Se você soubesse quem você é em Deus, talvez você cuidaria melhor da sua saúde. Se você soubesse quem você é em Deus, você vigiaria o que está entrando pelos seus olhos. Se você soubesse quem você é em Deus, você iria vigiar o que você está ouvindo. Se você souber quem você é em Deus, você iria tratar com cuidado o tempo que Ele te deu. Você iria escolher melhor os seus relacionamentos. Você não iria em qualquer ambiente, não aceitaria qualquer palavra sobre sua identidade. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. E aí nós vamos ler o texto de João, 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3, que vai nos falar assim a palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez?
Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra. Nos ensina a como viver como filhos do Senhor. Pai, que cada um de nós que aqui estamos, nós possamos experimentar realmente sermos filhos do Senhor. Não somente de ouvir falar, não somente de forma teórica, mas de experimentar a Tua paternidade sobre as nossas vidas, Pai. Pai amado, usa a minha vida. Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, me capacite. Pai, porque sem o Senhor eu não consigo nada. Sem o Senhor eu sou fraco. Sem o Senhor eu não chego a lugar algum. Pai, usa a minha vida, Deus, para falar, ó Deus, com o Teu povo que aqui está, Pai. Que eu não venha, ó Deus, a levar o Teu povo, ó Deus, a cair, a errar. Pai, mas que o Senhor me use, Deus, para que o Teu povo possa crescer, para que a Tua igreja, Deus, possa ser edificada aqui neste lugar, para que a Tua igreja, Deus, seja viva, relevante aqui neste lugar, Pai. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O que João aqui está nos dizendo? Ele não está nos falando que um dia seremos filhos. João está nos dizendo que nós já somos filhos. Em Cristo, nós já somos filhos. Deus não chama você de funcionário Lídio, de servo Ivan. Deus chama você de filho Marquinhos, filha Mara. Deus chama você de filho e chama você pelo nome. Você é filho, você é filha de Deus. Já hoje aqui, através de Cristo Jesus. A grande questão é que muita gente já nasceu de novo. Muita gente já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Já foi adotado na família de Deus, mas continua vivendo com a mentalidade de órfão. Continua vivendo como os filhos da parábola do filho pródigo. Por quê? Porque ali, quando nós vemos este texto bastante conhecido, mostra um pai e seus dois filhos. E os dois filhos são órfãos de pais vivos, de pai vivo. E muitos de nós vivemos como esses filhos. Por quê? O filho, o filho mais novo é aquele que está dentro de casa. É aquele que quis que o pai morresse, pegou a herança e foi embora, viver longe do pai, como se o pai não existisse, como se o pai estivesse morto. E essa é uma figura de libertinagem. E muitos hoje vivem como um filho mais novo, que até receberam a herança do pai, mas vivem longe, querem seguir a sua vida, querem seguir a vida do seu jeito, sem prestar contas, experimentando tudo aquilo que o mundo oferece. No fundo, isso é um ateísmo prático. Por quê? Porque a pessoa até crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É um ateísmo. Eu creio em Deus no domingo, mas de segunda a sábado eu vivo como se Deus não existisse. Você não é ateu declarado, mas você é ateu na prática. É o filho mais novo. O pai está lá, mas vive como se o pai não existisse. E muitos estão vivendo assim. Muitos estão vivendo essa orfandade, longe, afastados, porque se decepcionaram com a religião, com a instituição.
Quem vive assim acorda e pensa apenas o que eu quero, o que eu sinto, o que eu vou fazer. Esse é o órfão longe do pai. É um órfão mais fácil da gente detectar. Um dia estava no nosso meio, um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas agora vive longe. Obrigado. Agora vive longe. Mas aí tem o filho mais velho, que está dentro da casa do pai, mas ele não vive como filho, ele não desfruta. E na minha opinião, esse tipo de orfandade é ainda mais perigoso, porque é sutil. Estamos vivendo dentro da igreja, dia após dia, domingo após domingo, mas não estamos desfrutando da paternidade de Deus. Esse filho está dentro da casa do pai, ele não saiu, ele está perto, ele serve, ele trabalha, mas vive com a mentalidade de escravo. Eu tenho que fazer para merecer. E ele diz: pai, todos esses anos eu tenho te servido como um escravo. E o Senhor não me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Que mentalidade é essa? É de órfão, é de escravo, não é de filho. Porque se nós estamos dentro da casa do pai, o pai está conosco, tudo que é do pai é meu. Eu não sou servo, eu não sou escravo, eu sirvo ao pai porque eu amo o pai. Então tudo que o pai tem é meu. E muitos estão com o coração desse jeito. Estão dentro da igreja, estão se relacionando entre os irmãos, mas não conseguem desfrutar das bênçãos do pai. Esse filho serve, mas não como herdeiro, como escravo. Ele obedece, mas não por amor. Obedece como moeda de troca. E meus irmãos, isso é religião. A religião faz isso conosco. Nós, muitas vezes, servimos, obedecemos ao Pai para receber algo em troca. E está errado. Porque tudo aquilo que é do Pai é seu, é meu, é nosso. Então eu obedeço o Pai porque Ele me ama, porque Ele me resgatou, porque Ele me adotou. Então eu sirvo Ele, eu obedeço a Ele porque eu amo Ele. Eu não sirvo Ele para Ele me amar mais, porque Ele já me amou, Ele já deu tudo o que eu necessito. E muitos hoje vivem dentro da igreja, dentro da casa do Pai, vivendo assim: eu vou fazer para o Senhor, porque o Senhor fica me devendo. Eu vou fazer porque aí o Senhor precisa multiplicar. Eu vou devolver o meu dízimo porque aí o Senhor precisa me dar mais. Que mentalidade é essa? De órfão. Porque é tudo eu vou fazer para receber, eu vou fazer para ter uma troca. Será que nós estamos vivendo assim dentro da casa do Pai? Será que nós estamos vivendo assim dentro da igreja? Vivendo como escravos e não como filhos? É aqui que muitas pessoas se encontram. Lê a Bíblia, vai à igreja, canta, serve, mas no fundo se vê como alguém que precisa provar o tempo todo que merece estar aqui. Como eu disse hoje cedo para o irmão, ninguém merece. Ninguém merece estar aqui. Ninguém merece, porque é graça. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou. Entregou seu único filho Jesus, e nós o recebemos como Senhor e Salvador, e agora nós somos filhos. Eu não mereço, mas louvado seja o Senhor, eu sou filho,
E muitos estão dentro da casa do Pai, dentro da igreja, e vivem com essa mentalidade: eu preciso fazer para merecer. E vive cansado, vive comparando, vive reclamando, sempre achando que o pai faz melhor para o irmão do que para mim. Exemplo. Vou pegar o Marquinhos agora. Eu olho para o Marquinhos e penso: mas Deus, o Senhor é o meu pai, é pai do Marquinhos também, mas o Senhor abençoa ele com tantas coisas e eu não. O que é isso? Orfandade, comparação, ciúme. Isso não vem de Deus, isso é órfão. Filho não vive dessa forma. Filho, quando um irmão está recebendo bênçãos do pai, se alegra, porque vai chegar o meu dia também, porque eu sou filho também. E não vai ficar murmurando, reclamando. Será que nós estamos dentro da casa do pai, estamos vivendo dessa forma, órfãos? Igual o filho mais velho? Orfandade se manifesta através de murmuração, através de comparação, através de ressentimento. E tudo isso nasce de uma raiz, a incapacidade de crer, de verdade, que Deus é um Pai bom. Quando nós duvidamos que Deus é um Pai bom, nós vamos murmurar. Quando nós duvidamos que Deus é um Pai bom, nós vamos ficar ressentidos. E meus irmãos, isso é pecado. Porque nós estamos duvidando do caráter de Deus. Estamos duvidando de quem é o nosso Pai. Em Mateus 6, Jesus vai colocar um diagnóstico muito claro da nossa ansiedade diária. Mateus 6, os versos 25 a 27. No verso 25, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus fala aqui de comida, de bebida, de roupa, de amanhã. Em outras palavras, ele está falando de preocupações que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz, preocupações que apertam o nosso peito, que fazem a nossa mente pensar sem parar, que tiram a nossa paz. E aí ele continua. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não ajuntam. Os lírios. Eles não fazem nada também, mas o Pai Celestial os alimenta e veste cada um deles. E aí, Jesus faz duas perguntas importantes nesses versículos. A primeira é: não valemos muito mais do que os pássaros? A segunda é: a preocupação consegue acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Ao contrário, ela tira seu tempo, ela rouba o seu tempo. E aí, depois disso, depois de dar essa lição, de diagnosticar a nossa ansiedade, o nosso medo, ele fala que isso ocupa a mente dos pagãos. E pagão aqui era órfão. Isso ocupa a mente daqueles que têm mentalidade de órfão. Não sei se eu pus aqui, não pus, esqueci.
Isso ocupa a mente de quem vive como órfão. Preocupação, ansiedade. Por quê? Porque eu não estou confiando no Pai. A orfandade nos coloca a viver todos os nossos dias como sobreviventes. E é quando toda a nossa energia emocional, espiritual, está focada apenas em sobreviver. Como que eu vou pagar as contas? Eu não posso perder nada. Eu preciso me proteger. Eu preciso segurar tudo com as minhas mãos. Eu preciso controlar, porque se eu não controlar, não vai dar certo. Quem vive tentando sobreviver, acorda e pensa, como que eu vou dar conta de tudo hoje? Eu preciso dar conta. E se não der certo? E se faltar? E se eu não fizer? E se eu não passar? Isso é pensamento de órfão. Isso é orfandade nas nossas vidas. E enquanto isso, o pai está dizendo: eu sei do que você precisa, eu cuido de você. Mas quem vive como órfão não escuta a voz do pai. Não escuta o pai falando: meu filho, minha filha, eu sei de tudo isso. Eu sei do que você precisa. Eu alimento os pássaros, eu visto as flores, e você é muito mais importante do que todos eles. E aí ele te fala nessa noite: você acha que eu iria esquecer de um filho meu? Deus não se esquece de você. Você é filho, você é filha. Mas Jesus não apenas denuncia a nossa ansiedade, a nossa orfandade, ele nos mostra caminhos para viver como filhos de Deus. E no texto que vai seguir abaixo, o verso 33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida, roupa. Filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino de Deus. O modo órfão é preocupação. O modo filho é buscar o reino de Deus. O órfão acorda perguntando: será que eu vou conseguir vencer esse dia? O filho acorda se perguntando: pai, o que nós vamos fazer hoje? Aonde o seu reino vai se manifestar hoje? A paternidade nos tira desse modo de sobrevivência e nos leva a viver com propósito, de ouvir o pai. Por quê? Porque quando eu sei que eu tenho um pai, eu descanso. Porque ele cuida. E eu começo a me mover de acordo com a vontade dele, para o chamado dele. Eu não preciso passar a vida inteira tentando me proteger de tudo e de todos, porque eu tenho alguém que é maior, que é poderoso, que está cuidando de todos os detalhes que eu não alcanço, mas ele alcança. Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Mas qual tem sido a nossa forma de viver? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou buscando as outras coisas para nos proteger? Quem vive como filho sai da lógica para mim e entra na lógica para ele, para nós. Porque não é mais sobre eu, é sobre o reino, é sobre a família. Já não é sobre o meu conforto, minha segurança, o meu futuro, é sobre o reino de Deus avançando, sobre pessoas sendo alcançadas, sobre a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu.
Aleluia. A vontade de Deus sendo feita na terra como no céu. E meus irmãos, não pense que isso significa irresponsabilidade, porque não é. Porque agora eu continuo precisando trabalhar, sim, mas como pai. Eu planejo, sim, mas segundo a vontade do Pai. Eu sou movido, não por medo, mas sim pela confiança que eu tenho em Deus, o Pai. Eu planejo, mas ouvindo a voz do Pai. Eu corro atrás, sim, nós precisamos correr atrás, mas não desesperados, porque nós temos um Pai que nos dá o necessário todos os dias. Nós precisamos sim nos organizar, mas não nos iludir que tudo depende das nossas forças. É uma dependência do Pai. Eu me organizo e o Pai vai me guiando segundo a vontade dele. E agora chega um ponto importante. Se a orfandade é viver preocupado, tentando sobreviver, o que é viver como filhos? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e lembrar que filhos de Deus sonham os sonhos do Pai, os sonhos de Deus. Lá em Gênesis 1, 26, a palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E em todo esse capítulo, vai falar que Deus se revela como o Criador de todas as coisas. Ele fala e as coisas passam a existir. Ele organiza, Ele separa, Ele enche, Ele dá forma. Irmãos, irmãs, se somos a imagem deste Deus Criador, a semelhança desse Deus Criador, então nós somos criados para sonhar, para planejar, para construir, mas junto com Ele, e não sozinhos. A diferença é que o órfão sonha para si mesmo, e o filho de Deus, ele aprende a sonhar com o Pai e para o Pai. Filho de Deus, ele pode ouvir a voz do Pai e mudar a sua vida todos os dias. Um animal, um pássaro, ele não pode mudar a sua espécie. Não tem como ele mudar. Exemplo, um João de Barro constrói aquelas casinhas, né, nos postes, nas árvores. Todos os dias ele vai lá, pega barro e leva, pega barro e leva. É o que ele faz. Ele não acorda um dia e fala, eu não vou ser mais construtor, eu vou ser pintor. Não. Ele é aquilo, Deus criou ele daquela forma. Mas nós, filhos de Deus, nós podemos discernir qual é a vontade de Deus, qual é o problema que Deus te chamou, nos chamou para resolver. Dia após dia, qual é o sonho de Deus que Ele compartilhou conosco, no seu coração, para que você se mova segundo a vontade dEle, se mova segundo o propósito dEle. Na orfandade, a pessoa sonha com um carro melhor, a pessoa sonha com uma casa maior, a pessoa sonha com mais dinheiro, com uma carreira de sucesso, sempre com um foco em si mesma. Tudo gira em torno de se sentir seguro, mais importante. Mas quando entra a paternidade no coração, os sonhos começam a mudar. Em vez de pensar apenas eu me protejo com uma casa grande, segura, eu começo a perguntar, Pai, como eu posso ser bênção para essa cidade onde o Senhor me colocou? Em vez de pensar como eu fujo do problema,
Eu começo a perguntar: Pai, como eu posso ser enviado de Ti para resolver essa situação? Filho de Deus não é alguém que vive atrás do próprio interesse o tempo todo. É alguém que entendeu que já tem o Pai, e o Pai tem cuidado dele, e que no Pai a herança nossa já está garantida. Então eu não preciso viver preocupado, porque eu tenho que viver em função do reino. O que mexe com você? As notícias que mexem com o seu coração, quais são? Quando você ouve algo ruim da nossa cidade, um homicídio, um roubo, um latrocínio, um feminicídio, a violência, a corrupção, a miséria, qual é a sua reação? Medo? Eu preciso me proteger mais, blindar o meu carro, eu preciso colocar cerca, câmera, concertina, alarme e todas as coisas mais na minha casa, porque está muito violento. Ou o seu desejo é servir, compaixão. Filhos são chamados a servir, enviados a espalhar o reino de Deus em toda parte, em saber que o Pai está cuidando. Não viver tentando se proteger de tudo e de todos. Sim, temos que fazer a nossa parte, mas isso não é o principal. Não é viver com medo de tudo e de todos, mas é viver seguro, porque eu tenho um Pai que é poderoso, que fez tudo isso que a gente vê e fez aquilo que nós não vemos, e Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Então a minha função, a sua função é buscar o reino dEle em primeiro lugar na minha vida. E os medos, as preocupações não vão tomar conta. Se você está na sua família, não é por acaso. Você está nessa cidade, não é por acaso. Você está no seu trabalho, na sua escola, não é por acaso. O Pai sonhou com você antes da fundação do mundo e te colocou exatamente onde você está. Para quê? Para você brilhar como luz no meio da escuridão, para você ser luz, para você ser sal aonde você está. É para você realmente ser usado, ser instrumento dele aonde você está. Nada é por acaso, não é sorte, é o Pai te colocando aonde você tem que estar. Amém? Viva como filho. Deixe as preocupações, a ansiedade nas mãos do Pai. Não deixe que isso tome a sua vida. Porque viver ansioso, preocupado, vai apenas te tomar tempo. Vai acabar com a sua saúde. Mas quem vive como filho, descansa no Pai. Mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que as coisas estejam difíceis, nós temos um Pai que cuida de todas as coisas. E nós vamos encerrar com 3 desafios para as nossas vidas. O primeiro é esse: saia do modo sobrevivência. Separe um tempo para apresentar diante de Deus as suas preocupações, aquilo que tem roubado o seu sono, aquilo que tem te dado ansiedade. Fale com Ele com sinceridade. O Pai espera que você fale com Ele
com toda a sinceridade do mundo. Fale com Ele aquilo que tem apertado o seu coração. Entregue cada área da sua vida nas mãos do Pai e declare: eu tenho um Pai. Eu não preciso viver preocupado, com medo. E faça isso de forma intencional. Faça isso de uma forma verdadeira. Segundo, reveja a sua mentalidade. Pergunte ao Espírito Santo se há alguma atitude em você de filho mais velho, de filho mais novo, reclamações, comparações, sentimentos de injustiça. Será que você tem obedecido apenas por troca ou tem feito por amor? Peça ao Pai para que o Pai cure o seu coração, cure as suas emoções, restaure a alegria de servir e viver para Ele, viver com Ele, andar com Ele e não tentar andar sozinho. Em último, sonhe com o reino em primeiro lugar. Pergunte ao Pai qual é o problema que Ele quer levar você a resolver, que você se envolva, que você gaste o teu tempo. Pode ser na igreja, pode ser na família, pode ser na escola, no trabalho, na cidade. Não sei, isso aí é entre você e o Pai. É Ele quem vai te dar a direção. Ore, peça ao Senhor, peça ao Pai a direção vinda dEle. Peça a Deus que essa verdade sobre paternidade entre no seu coração. Não fique apenas no papel. Que o Espírito Santo traduza tudo isso em convicção dentro de cada um de nós. Você não é fruto do acaso, não é resultado de uma sequência aleatória de acontecimento. Não, você é sonho do Pai, enviado com a missão para cumprir a vontade do Pai. Que o Senhor nos tire definitivamente desse modo de sobrevivência, de quem vive com medo, de quem vive ansioso, de quem vive preocupado, e que você possa realmente viver no modo a propósito. O que Deus quer, que o Pai quer para a minha vida. É isso que eu vou fazer. E quando nós caminhamos assim, nós não vamos caminhar sozinhos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos chamados para sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus.